Olá, tudo bem? Meu nome é Ana Paula Torres, eu sou musicoterapeuta e vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre música e autismo, né? Eu não sei se todo mundo conhece sobre o que é a musicoterapia, muita gente ainda não sabe do que se trata. Então, eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é a musicoterapia. A musicoterapia, ela é uma especialidade que ela mistura o quê? Arte, saúde e neurociência, né? É para tratar clinicamente os mais diversos tipos de paciente com os mais diversos tipos de desafios também. Então, o processo musicoterapêutico, ele busca o quê? Facilitar a comunicação, a expressão, o aprendizado e a organização. E pode ser aplicado em diversos tipos de casos, como para promover a saúde, reabilitar um paciente, retardar ou até mesmo prevenir algum agravamento de alguma condição neurológica que possa ser degenerativa, né? E também promover o bem-estar e a qualidade de vida desse paciente. E muita gente fala assim, mas a musicoterapia ela é uma terapia nova. Não, a musicoterapia ela surgiu em 1940 já existem os trabalhos com pessoas com TEA. E a música sempre existiu na humanidade, né? Então a musicoterapia, ela começou a aparecer em 1940, mas em 1950 foram fundadas duas importantes associações que auxiliavam muito na musicoterapia com TEA, que era uma associação nos Estados Unidos e uma associação no Reino Unido. E naquela época, né, em 1940, 1950, não existiam estudos suficientes para comprovar, né, o benefício da musicoterapia, que diferente de hoje, ele já é apoiado, né, pela ciência. Né? Então, os profissionais, eles aplicavam a musicoterapia de forma individual ou em grupo, né, a fim de beneficiar os autistas na autoexpressão, na socialização, reabilitação, melhoras fisiológicas e até mesmo na recreação. E a musicoterapia, ela pode ser tratada com diversos tipos de intervenções, né? Ou diversas abordagens da musicoterapia, né? E o musicoterapeuta, ele pode ficar livre para escolher uma ou mais formas de aplicar a musicoterapia nesses pacientes. Uma prática muito utilizada é a prática que nós chamamos de musicoterapia na improvisação, que é, de fato, assim, uma abordagem que ela foi, assim, mais estudada e ela é uma das abordagens mais utilizadas quanto ao tratamento de pessoas com TEA. Porque, como o próprio nome diz, a improvisação musical, ela utiliza da improvisação musical como um foco total de intervenção clínica, né? E a atividade musical, ela pode acontecer da expressão livre da voz, utilizando instrumentos musicais, utilizando o próprio corpo como recurso musical e os movimentos corporais também. Então, ela incentiva o autista, ao incentivar essa participação na improvisação, o terapeuta pode estimular o quê? A criatividade, o raciocínio lógico, e é utilizado também para quê? Para combinação de sons, né? Porque eu vou estar usando instrumentos musicais, vou estar utilizando o corpo, eu vou estar utilizando a minha voz, né? Então, a improvisação musical é uma das principais formas de estimular, né, uma pessoa com TEA. E ela pode vir de forma dirigida, né, pelo musicoterapeuta, ou uma improvisação livre, né? O musicoterapeuta, então, ele orienta sobre quais instrumentos, ritmos e sons, notas que deve ser utilizado na improvisação dirigida, e na improvisação livre, o paciente escolhe os elementos conforme ele desejar, né? Seguindo, lógico, ali um auxílio do musicoterapeuta. Existe uma outra técnica que nós utilizamos, que é a percepção auditiva. E essa percepção auditiva é excelente, porque ela pode melhorar a habilidade de falar a partir da diferenciação de diversos tipos de sons utilizados pelo musicoterapeuta. E essa técnica da percepção auditiva, ela melhora a capacidade de quê? De reconhecer fonemas e beneficiar o quê? A linguagem verbal, que é muito necessária, né? Uma outra técnica também utilizada é a do controle da atenção musical. Como funciona? Ela trabalha diversas habilidades de memória
muitas vezes voltada principalmente para o desenvolvimento da capacidade do quê? Da atenção do autista. E essa técnica, ela utiliza de atividades físicas baseadas no quê? Na música e na relação da canção com o instrumento musical. Então, vou estar utilizando os dois, né? Ali a atividade física, seguindo os movimentos, né, que aquela canção pode fazer. Isso é excelente. Então, tem que prestar atenção naquela música para executar os movimentos físicos. Existe também uma técnica muito boa utilizada, que é a técnica de rítmica auditiva. A gente utiliza muito essa técnica para trabalhar a marcha, porque usa-se o quê? Ritmos marcantes e regulares, que tem como a finalidade de trabalhar e melhorar essas funções motoras, né, como habilidades manuais, né, mantendo aquele ritmo, ou a habilidade da marcha, né, daquela música ritmada. Então, essa técnica, ela proporciona o quê? Melhoras muito significativas em pessoas que têm um comprometimento nessa área, né, de habilidades manuais e de marcha. Existe uma técnica também chamada entonação vocal, que é trabalhada na musicoterapia com TEA, que utiliza o quê? De exercícios, a gente fala mesmo de aula de canto, né? Exercícios vocais para treinar aspectos como o controle da voz, como o tom da voz, e o controle da respiração também, por exemplo. E o objetivo dela é auxiliar o quê? O autista verbal a ter um melhor desempenho da fala. Já na técnica da memória, sensorial moderada, o que a gente faz? A gente faz uma regularização sensorial, tenta aumentar com a regulação sensorial, força física, resistência, a postura, o equilíbrio e o controle também motor, através do quê? Através de movimentos e exercícios realizados durante toda a prática musical. Ana Paula, e a execução musical com instrumento, né, com instrumental terapêutico? Acontece também. Lembra que eu sempre digo que o paciente não precisa saber tocar nenhum instrumento e muitas vezes ele nem vai sair sabendo executar de forma perfeita um instrumento, né? Então, o que o terapeuta faz? Ele seleciona instrumentos musicais apropriados para aquele determinado tipo de paciente, né, para melhorar alguma funcionalidade dos movimentos corporais e manuais, trabalhar bilateralidade, a resistência, força e a coordenação dos membros, né? Porque muitas vezes não é fácil tocar instrumentos utilizando ambas as mãos, ou tocar um instrumento em uma mão, outro instrumento em outra mão, instrumentos diferentes, né? Mais uma técnica utilizada é a musicoterapia para estabelecer limites. Essa daqui é uma técnica que eu acho bastante importante. Que envolver pessoas com TEA nas práticas terapêuticas musicais facilita o entendimento do que as coisas têm o quê? Começo, meio e fim, porque a música é isso. A música ela tem um começo, uma introdução, um meio que ela se desenrola e um final. Então, o aprendizado dos limites é ensinado pelo terapeuta, né? Ao dar o quê? Espaço para que aquele autista ele participe, né, de uma improvisação, mas ele respeite o momento do terapeuta realizar as práticas musicais sozinho. Ele tem que saber que tem aquele momento que ele vai tocar sozinho, o momento que ele vai tocar em conjunto e o momento que o terapeuta vai tocar sozinho. E entendendo, né, essa dinâmica, que há momentos em que eu vou usar a voz, há momentos que eu vou apenas tocar os instrumentos e que há momentos que eu vou tocar tudo, respeitando sempre a questão do começo, do meio, enfim. Então, impondo limites para que aquilo aconteça de forma correta. E a musicoterapia, ela pode melhorar a comunicação e a interação dessa pessoa com TEA. E essa é certamente um dos motivos assim que levam os autistas, os pais e os cuidadores, né, a buscarem por um musicoterapeuta. Porque, além disso, é uma das metas que sempre são estabelecidas pelos profissionais. Por quê? Porque incentiva a atenção, a imitação, que são os pilares da comunicação e da interação. Então, a musicoterapia, de fato, ela pode ajudar muito nesse aspecto, nessas áreas em específico, né?
Então, se você às vezes convive com algum autista, provavelmente você já notou que eles têm uma relação muito especial com a música. Mas assim, lembrando que existem regras, né? Que não são todos também que podem existir autistas que não ligam tanto assim e que às vezes, muitas vezes até se incomodam, né, com alguns tipos de sons. Mas a verdade é que grande parte deles, eles se conectam com as músicas de forma bastante assim prazerosa, né? E para muitos autistas, as partes mais empolgantes, pode perceber, de filmes, de teatro ou desenho, né, algum tipo de entretenimento, certamente, muitas das vezes, o que eles mais gostam são das partes musicais, né? Porque a música, ela costuma o quê? Ter um padrão ritmo, que se repete sempre, né? Que são as células rítmicas que muitas vezes elas se repetem e cada compasso mantém aquele mesmo tempo, né? Então, nós já sabemos que o comportamento repetitivo, ele se destaca muito nos autistas, né? O que certamente também favorece a relação do autista com a música. Pessoal, essa foi um pouquinho da nossa aula de hoje e eu queria agradecer imensamente pela oportunidade e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigada, tchau, tchau!